Olá, quarto ano, como estão? Eu estou muito bem. Estou um pouco rouca hoje, mas penso que dá para vocês compreenderem bem minha voz, né? E aí, vamos dar sequência? Vamos para mais uma videoaula? E para iniciar, um pensamento para vocês. Seja leve. Bons ventos sempre chegam. Agradeça o bom que te acontece. Eleve quem te valoriza. Essas três coisas aqui são muito importantes para a gente pensar, vocês não acham? A primeira, bons ventos sempre chegam. Nós estamos vivendo esse momento, mas nós temos que ter a certeza que o melhor virá. Pensar positivo. Vai chegar o momento que nós vamos nos reencontrar, que nós vamos voltar à nossa rotina normal. Temos que crer, que acreditar, tá? De uma forma assim bem otimista mesmo. Agradeça o bom que te acontece. Nós temos que ter gratidão. A gratidão é algo muito importante na vida da gente. Temos que reconhecer as coisas boas que nos acontecem e sermos gratos por isso, em tudo, tá? Eleve quem te valoriza. Quem são as pessoas que valorizam vocês? Deem valor a quem valoriza vocês. O papai e a mamãe estão aí cuidando de vocês, né? O tio, a tia, ou quem quer que seja da família, as pessoas que estão à volta de vocês, que estão em volta, cuidando, protegendo, tomando todos os cuidados possíveis, né? Deem valor a essas pessoas, demonstrem o carinho, demonstrem a gratidão pelo cuidado delas, tá? Sejam pacientes, sejam obedientes. Isso é muito importante, tá bom? Então, para hoje, é esse recadinho. Ok. Agora, nós vamos dar sequência ao conteúdo da unidade 2. Nós paramos na última aula, na página 36, vocês se lembram? Que eu havia pedido para vocês fazerem os exercícios. E agora, nesta aula, nós vamos continuar a partir da página 37. Peguem o livro positivo e abram na página 37, onde tem esse texto aí, ó, diagrama, certo? Nós vamos agora conhecer um outro gênero textual. Nós lemos um pouco da notícia na última videoaula, né? Iniciamos a unidade lendo a notícia e agora nós vamos falar sobre o diagrama. Você leu uma notícia que informava que o Ministério Público Federal entrou com um processo contra o Google Brasil por conta da publicidade infantil abusiva em vídeos no YouTube. A publicidade em forma de merchandising é, muitas vezes, difícil de ser reconhecida. Observe o diagrama ao lado e entenda como identificar uma publicidade infantil. Bom, pessoal, primeiramente, eu quero explicar para vocês o que é um diagrama. Diagrama é um gênero textual bem interessante. Por quê? Porque quando a gente compreende realmente o objetivo dele, a gente descobre que, na verdade, ele facilita os estudos da gente. Eu tenho o hábito de fazer diagramas. E vocês, com certeza, agora que vocês vão conhecer esse gênero, vocês talvez também queiram fazer quando vocês forem, por exemplo, estudar para a prova. Por quê? O diagrama, na verdade, ele é uma espécie de um resumo. Olhem aí no livro de vocês ou aqui na tela. Vocês estão vendo? Tem aqui, ó, publicidade infantil. Como identificar? Aqui nós temos uma parte vermelha, né, que é bem chamativa. Tem essas mãozinhas aqui. E tem algumas linhas que funcionam como se fossem setas. Aqui esse texto, ele traz explicações, ele fala sobre publicidade, sobre propaganda, sobre a publicidade infantil.
E vem aqui o que o texto quer principalmente mostrar é como vocês vão identificar uma publicidade infantil, que é algo que é considerado abusivo e incorreto, certo? Então, o diagrama é isso. Antes da gente fazer a leitura aqui, que eu vou ler com vocês esse diagrama, eu quero que vocês vão lá na página 38, só um pouquinho, depois a gente volta. Vão lá na página 38 comigo, onde tem esse quadrinho aí. Estão vendo? O diagrama é uma representação gráfica usada para demonstrar um esquema ou um resumo sobre determinado assunto. Por meio de linhas e setas, o diagrama liga palavras e conceitos com o objetivo de facilitar a compreensão de um tema. Por isso, são bastante usados como ferramenta de estudo. Eu quero que vocês marquem essa parte aqui, tá bom? Marquem do jeito que vocês acharem melhor. Marca texto, lápis de cor, caneta colorida, coloca uma setinha ou circula, marquem do jeito que vocês acharem melhor. Mas deixem marcado de forma que fique bem chamativo, tá? Para quando vocês precisarem voltar, vocês já sabem que essa parte é importante para estudar, tá? Então, o diagrama é um gênero textual que é parecido com resumo, um esquema sobre um determinado assunto. E ele facilita bastante o estudo da gente, tá? Porque, assim, é bem resumido, traz explicações de forma bem resumida. Tudo bem? Vamos voltar, então, para cá, lá para o nosso diagrama. Outra coisa que eu quero explicar antes de fazer a leitura. Aqui está dizendo que a publicidade em forma de merchandising é muitas vezes difícil de ser reconhecida. Vocês lembram o que é merchandising? Vocês lembram que lá na notícia que vocês leram, tinha um quadrinho, tem um quadrinho lá que explica o que é merchandising. Eu vou reler aqui, né? Vocês já devem ter lido. Eu vou reler aqui para vocês se lembrarem. Olha só. Merchandising é a aparição de determinada marca, produto ou serviço em programa de televisão, rádio ou na internet, sem a presença de características típicas do anúncio de publicidade, ou seja, sem que o espectador saiba que se trata de uma propaganda. Pessoal, é o seguinte, o merchandising é como se fosse uma propaganda embutida, entenderam? Vou citar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente vai ao supermercado, vocês já observaram que normalmente perto dos caixas tem sempre aquelas prateleiras que tá cheio de chocolates, balas e uma série de coisas que atraem atenção. A parte dos doces estão mais ali perto do caixa. Lá nas prateleiras mais no fundo tem também, sim, só que o fato de colocarem esses doces, essas balas, os chicletes, os chocolates ali perto do caixa é uma jogada de merchandising, ou seja, é como se estivesse fazendo uma propaganda, como se estivesse oferecendo o produto, mas de forma disfarçada, tá? Então, o merchandising é isso. Por isso que diz aqui que a publicidade em forma de merchandising é muitas vezes difícil de ser reconhecida. Talvez a pessoa olhe e pense assim, o pessoal do supermercado quis colocar o produto aqui, né? Mas na verdade é um merchandising aquilo lá, porque você chega para pagar a sua compra e você olha e você percebe que lá tem o chocolate, o doce, talvez você nem tinha intenção de levar, mas está tão visível que você olha e fala, eu vou levar um chocolate. Não é verdade? Isso já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu muitas vezes, né? Então, merchandising é isso, tá? É como se fosse uma propaganda disfarçada. É igual quando a gente também vê na TV, um outro exemplo, vocês já viram os comerciais que tem os artistas usando os chinelos Havaiana? Vocês já viram? Eu já vi várias, com artistas diferentes, né? Com atores, cantores, enfim. Aquilo lá é merchandising também, né? Não fala assim, em algumas fala para comprar o chinelo, compre Havaianas. Em outras, só mostra
o artista usando o par de chinelos, né? Então, isso também é merchandising, ok? Bom, então aqui no diagrama, nós vamos fazer a leitura e aí vocês vão ficar ligados aqui para que vocês possam conseguir identificar uma publicidade infantil, tá? Então, vejam bem, nós temos aqui, publicidade é uma ferramenta de comunicação usada para convencer pessoas a consumir determinado produto, marca ou serviço, certo? Propaganda. Propaganda é a atividade que tem por objetivo a divulgação de ideias, políticas partidárias, religiosas, etc., sem apelo comercial. Então, pessoal, aqui vamos só dar uma pausa na leitura para eu explicar. Aqui, de acordo com esse diagrama, existe uma certa diferença entre publicidade e propaganda. Embora a gente olhe e pense assim, é tudo a mesma coisa, porque propaganda faz parte de publicidade. Sim, mas existe uma diferença aí entre esses dois conceitos que eu quero que vocês estejam atentos, tá? A publicidade, ela tem o objetivo de comunicar de maneira que ela possa convencer as pessoas a consumir um produto, uma determinada marca, um determinado serviço, tá? Agora, a propaganda, ela está mais voltada para convencer as pessoas a ter uma determinada atitude, tá? Então, a publicidade está mais ligada à questão comercial, está ligada ao fato de que quer convencer a pessoa a adquirir um determinado produto, serviço ou marca. A propaganda, ela está mais voltada a convencer, ela vai divulgar uma ideia de forma que ela possa convencer a todos nós, né, que estamos ouvindo a propaganda, a ter uma determinada atitude. Então, por exemplo, como está citando aqui, políticas. A propaganda, quando ela se refere à política, ela tem o objetivo de convencer a pessoa a votar em um determinado político, né? Com relação à religião, a propaganda voltada para a religião, ela tem o objetivo de convencer a pessoa de que seguir aquela religião é mais viável, é o melhor, tá? Não tem tanto aquela questão de apelo comercial como tem na publicidade, tá bom? Conseguiram entender essa diferença? Ok, vamos lá. Publicidade infantil é comunicação voltada especialmente ao público infantil, com o objetivo de divulgar e estimular o consumo de algum produto, marca ou serviço. Crianças não têm capacidade plena para analisar criticamente os aspectos persuasivos da publicidade e, por isso, devem ter seu tempo de amadurecimento respeitado e preservado, como estabelece a legislação brasileira. Bom, então aqui é aquilo que eu falei para vocês. Essa palavrinha aqui, ó, aspectos persuasivos, persuasão é o poder de convencer, tá? É o que a publicidade infantil faz, ela tenta convencer a criança de que a criança realmente precisa daquele produto, tá? Então, assim, a publicidade infantil realmente, de acordo com essa ideia aqui que está sendo exposta no texto, ela é algo considerado incorreto, tá? Por quê? Porque é como se existisse um apelo, um exagero. E a criança, vocês crianças, não têm amadurecimento para diferenciar o que é algo abusivo e o que é algo que realmente está só simplesmente oferecendo um produto, tá bom? Vocês têm uma visão diferente da nossa visão. Por quê? Porque vocês têm menos maturidade devido à idade, tá certo? E aqui, abaixo dessa mãozinha, tem algumas dicas para vocês identificarem a publicidade infantil, para vocês identificarem quando vocês se depararem com alguma publicidade infantil, vocês saberem olhar e falar assim, mas esse produto aí, existe um exagero aí, né, nesse tipo de publicidade. Então,
Se liguem aí, ó. Sigam. Como identificar uma publicidade infantil? Fala diretamente com crianças. Então, assim, a linguagem, ela é uma linguagem mais realmente voltada para crianças. Usa elementos do universo infantil, como músicas e jingles infantis, efeitos especiais e excesso de cores, personagens e celebridades infantis, animação, bonecos, oferece brinquedos colecionáveis e associados à compra de produtos, realiza promoções com competições ou jogos infantis. Tudo isso aqui eu comentei com vocês na aula passada, vocês se lembram? Na primeira parte da unidade 2, eu comentei por alto sobre isso aqui. Eu quero só explicar algumas coisas. Aqui nessa parte que fala dos elementos do universo infantil, músicas e jingles infantis. Esses jingles infantis, o que seria isso? Vou citar um exemplo para vocês. Lembrando que a publicidade infantil, ela não se refere apenas a brinquedos, tá? São brinquedos, roupas, alimentos, tá bom? Por exemplo, vocês já viram aquele comercial na TV que tem a musiquinha do refrigerante Dolly? Vocês viram que tem o refrigerante, ele tem vida, né? E eles falam dolinho. Aí tem aquela musiquinha, Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Vocês lembram? Então, aquilo lá é um jingle infantil. Prestem atenção naquele comercial. A linguagem não é voltada para criança. Não tem muitas cores lá, tem bastante cor, né? Tem lá o personagem que ganha vida, que é o Dolinho, que conversa com a voz de criança. E a musiquinha, quando acaba o comercial, parece que aquela musiquinha fica na mente da gente, não é verdade? Então aquilo lá é um exemplo de jingle infantil, tá bom? Sem contar, né, nas outras coisas que eu já citei anteriormente, os personagens, né, as celebridades infantis, né? Então, por exemplo, se aparece lá na TV um comercial com aquela banda, por exemplo, que a Valentina ama, né, Valentina? A Valentina e outros, né, meninas? Não me lembro o nome da banda agora, né? Mas enfim, aparece a banda lá usando um tênis, uma camiseta, tal, e aí vocês vão pensar assim, nossa, eu preciso de mais daquilo lá, não é verdade? Ou que seja um outro personagem, né? Ou então, de repente, aparece lá o Harry Potter, não é verdade, Lincoln? Usando lá uma camiseta super descolada, né? E aí vocês vão olhar e falar, nossa, eu quero aquela camiseta pra mim, porque é a camiseta do Harry Potter. Enfim, esse tipo de publicidade realmente é uma publicidade infantil e, de certa forma, é abusiva sim, tá? Porque é como se fosse uma arma fortíssima, né? Tem um alto poder de persuasão, ou seja, um alto poder de convencimento. A criança olha e pensa que ela realmente necessita daquele produto, tá bom? Entendido? Ok. Então, pessoal, agora vocês vão... outra coisa que eu tenho para falar para vocês, antes de dar sequência aqui na outra página. Eu quero que vocês vejam o que tem dentro do QR Code, tá bom? Aproveitem aqui de todo o conteúdo que tem aqui, porque com certeza vai enriquecer o conhecimento de vocês, tá certo? E quando vocês forem estudar para a prova ou fazer qualquer uma pesquisa de estudo, tentem fazer um diagrama, é bem legal, tá? Bem divertido. Vamos lá então. Vocês vão agora fazer as atividades que estão a partir da página 38. Aliás, relacionado ao diagrama, é só a página 38, tá? Então, vocês vão pausar o vídeo, fazer essas atividades aí da página 38, para depois vocês voltarem e dar sequência e continuar me ouvindo. Combinado? Vou aguardar vocês aqui, tá? Façam com muita atenção.
Estão prontos? Voltaram? Oi de novo? Ok, vamos lá então. Palavras de cá para lá. Artigo. Nós vamos falar aqui sobre o artigo. Artigo é um conteúdo novo que vocês vão aprender, que vocês já vão saber o que é. Eu quero que vocês, aí na página 39, verifiquem esse quadrinho amarelo aqui, ó, que diz assim, ó: algumas palavras que antecedem o substantivo podem alterar seu sentido especificando-o ou generalizando-o. Chamamos essas palavras de artigo. Pessoal, o artigo é uma palavrinha que determina o substantivo. Vocês se lembram que é substantivo? Imagino que sim, né? O substantivo é aquela palavrinha que dá nome, tá? Então, por exemplo, casa, menino, parede, telhado, essas palavrinhas são substantivos. O artigo, o que o artigo faz? Ele determina o substantivo. Em algumas situações ele pode especificar, em outras situações ele pode generalizar. Então, o que significa isso? Quando eu falo assim, ó, ouçam aqui o exemplo que eu vou falar para vocês, tá? Se eu disser assim, a menina está aqui. Se eu disser a menina, vocês vão pensar em uma menina especial. É a menina. Se eu disser, uma menina está aqui, o que vocês entendem? Dá a impressão que é uma menina qualquer, não é uma pessoa específica. Eu estou generalizando, tá certo? Então, o artigo é somente isso. A função do artigo é determinar o substantivo, tá bom? Vão lá para a página 40, por favor, para eu ler a definição com vocês. Página 40, ó, está aqui na tela, se vocês quiserem acompanhar na tela ou no livro de vocês. Os artigos podem ser de dois tipos. Artigos definidos. A, as, o, os. Indicam algo conhecido, específico, único, tá? Então, se eu falo assim, o garoto saiu de casa. Quando eu falo o garoto saiu de casa, eu estou especificando, é aquele garoto, ele é único, tá? Agora, vejam os artigos indefinidos. Uns, uma, umas. Indicam algo indeterminado, impreciso. Se eu disser assim, um garoto saiu de casa, vocês viram que o sentido é diferente? É muito diferente porque dá uma impressão que é um garoto qualquer, é algo indeterminado, impreciso, eu não sei qual garoto é. Agora, se eu falo o garoto, aí, gente, eu estou determinando, é algo específico, é algo conhecido. É igual uma expressão que a gente usa na nossa fala, que eu não sei se vocês usam essa expressão ou se vocês já ouviram falar. Se eu chegar para vocês, vamos supor que eu chegue na sala de aula com uma bolsa bem bonita. Aí eu chego e vocês falam assim, nossa, tia Lucimar, que bolsa linda. Que bolsa é essa? Aí eu vou e falo assim para vocês, falo, pessoal, isso aqui não é uma bolsa, é a bolsa. O que vocês entendem que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é a bolsa, ela é única, ela é específica, é aquela bolsa especial, né? Agora, quando eu digo uma bolsa, é uma bolsa qualquer, tá bom? Deu para entender a diferença entre artigo definido e indefinido? Espero que sim, tá? Eu quero que vocês respondam às atividades dessa sessão, que tem início na página 39, vocês vão fazer, ó, a partir daqui, questão 1 até a página 40, tá? Que termina aqui, ó. As atividades sobre o artigo terminam aqui. Tudo bem? Lembrando que aqui nessa questão 3 da página 40,
tem aqui as contrações. Vocês vão ler aqui e aí na hora de fazer a correção eu comento sobre isso, tá? Mas tá bem simples aqui. Leiam todas as explicações que tiver nos quadrinhos para vocês entenderem melhor e quando eu voltar para corrigir, eu explico melhor, tá bom? Combinado? E aí vocês vão pausar o vídeo, responder essas questões aqui até a página 40 e depois vocês vão voltar para que nós possamos fazer a última parte desta unidade. Combinado? Vamos lá então? Vou esperar vocês, tá? Voltaram? Vamos lá então. Nós vamos agora para a última sessão. Na verdade, nós temos aqui duas sessões. Tem tirar de letra e tem com a palavra. Se vocês olharem aí no livro, vocês vão ver. Só, pessoal, que o que acontece? Eu vou ter que pedir para vocês uma proposta um pouco diferente do que está sendo pedido aí no livro. Porque aqui pede para que vocês produzam uma notícia. Na verdade, aqui pede duas coisas, né? O tirar de letra é a produção de uma notícia, que essa notícia é para ser feita observando os espaços da escola e tal, enfim. Não tem como a gente fazer essa proposta desse jeito, porque nós não estamos no ambiente escolar, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Prestem muita atenção. Vocês vão produzir uma notícia. Escolham um assunto, um tema da preferência de vocês. E aí vocês vão produzir essa notícia. Vejam que lá na página 41 tem algumas orientações. Aqui está escrito assim, cada grupo deve responder as questões que compõem o lead da notícia. Lead é a parte que tem todas as informações que respondem essas perguntas aqui, Então, o que acontece? Aqui na proposta vocês viram que está pedindo para fazer em grupo. Como não é possível vocês fazerem em grupo e não é possível vocês fazerem de acordo com o tema que está propondo aqui, que é observar o espaço da escola e o comportamento das pessoas na escola, então eu vou deixar vocês fazerem essa notícia com tema livre. Escolham um tema que vocês acharem mais interessante. Por exemplo, vou dar algumas sugestões para vocês. Pode ser sobre a questão da alimentação adequada, pode ser sobre os tipos de programas de televisão que as crianças mais gostam, pode ser sobre as brincadeiras que as crianças mais gostam, enfim, vocês podem fazer sobre o tema que vocês quiserem. Lembrando que vocês têm que seguir isso aqui. A notícia de vocês tem que ter respostas para esses questionamentos, mas não é para vocês copiarem isso aqui e responder, não. Primeiro, vocês podem responder aqui no livro, se vocês quiserem, tá? Para depois montar a notícia, tá certo? Então, aqui primeiro pergunta o que aconteceu? Com quem aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Então, primeiro vocês vão pensar no tema. Por exemplo, suponhamos que vocês vão fazer sobre algumas brincadeiras, né? Vocês vão aqui colocar o que aconteceu, a notícia relacionada a esse tema. Aqui vocês vão colocar com quem aconteceu, enfim, vocês vão respondendo. Depois que tiver tudo respondido aqui, aí vocês vão escrever a notícia no caderno de língua portuguesa, tá bom? Com essas informações aqui que vocês responderam, vocês vão escrever a notícia no caderno de vocês, porque aí você já tem as informações necessárias, entendido? Tá bom? E aí, quando a gente voltar, a gente dá uma olhada nessa parte e nós vamos ver como é que nós vamos fazer, tá certo? Então, nessa parte, vocês vão fazer só isso, tá? E aí, a gente encerra aqui essa unidade 2. Encerra assim, né? Essa parte
de nós conversarmos, vocês fazerem os exercícios. Depois eu vou voltar em outras videoaulas para fazer a correção de todas essas atividades. Eu peço que vocês façam tudo com muito empenho, tenham força de vontade, joguem a preguiça fora, tá bom? Porque preguiça não traz conhecimento pra gente, lembrem-se disso, tá? E tenham muito empenho para fazer, tentem, deem o melhor de vocês, combinado? E ainda tem o livro de atividades que eu vou voltar também para a gente trabalhar e depois na sequência a correção de tudo, ok? Combinado? Então, até a nossa próxima aula. Um beijo para cada um de vocês.